Quero deixar um momento de reflexão. Hoje quero tratar e falar acerca do tabernáculo, que nas Escrituras Sagradas, lugar de habitação do Deus vivo. Quero deixar na primeira parte um texto da palavra do Senhor, em Êxodo, capítulo 25, verso 8. Está escrito lá: e farão um santuário e habitarei no meio deles. De fato, Moisés ouviu a saber sobre o tabernáculo. Na verdade, um projeto que Deus estabeleceu sobre a terra era verdadeiramente ali um lugar da habitação de Deus. A própria Escritura Sagrada nos mostra que Deus habitou no tabernáculo. E para que Deus viesse a habitar no tabernáculo, foi mandado ser feito, tiveram todo o trabalho, tiveram os utensílios dentro do tabernáculo, as mesas dos pães da preposição, com 12 pães, que significava 12 tribos de Israel. Havia sobre o tabernáculo a bacia, havia sobre o tabernáculo o holocausto, havia sobre a planta do tabernáculo vários itens. E o tabernáculo onde Deus habitava, que foi feito, eram subdivididos em cortinas. Havia o pátio do tabernáculo, havia sobre o tabernáculo cortinas que eram subdivididas as etapas do tabernáculo. E haveria um processo sobre o tabernáculo. Pessoas que lavavam as mãos, pessoas que iam até o pátio, porque se formos entender acerca da visão do tabernáculo, nós aprendemos aqui que havia, por exemplo, o pátio. O pátio, qualquer um entrava sobre o pátio. O pátio, qualquer um podia colocar a planta dos pés sobre o pátio. O pátio, qualquer um que fosse convidado, como se fosse um culto hoje, ele poderia ir ao pátio. Mas depois do pátio, nós entendemos as subdivisões do tabernáculo. Aí já é categoria. Por exemplo, sobre a planta do tabernáculo, havia o santo lugar, o santíssimo lugar, o santo dos santos, aonde ali sumo sacerdote entrava num templo para apresentar a Deus sacrifícios. E ali, na última cortina do Santo dos Santos, habitava a Arca do Concerto, ou a Arca da Aliança, aonde Deus também habitava sobre a Arca da Aliança, feita pelo personagem Bezaleel nas Escrituras Sagradas. E sobre a própria Arca da Aliança, relatos da Bíblia mostram que havia a presença de Deus estabelecida sobre ela, o bastão de Arão que havia florescido no deserto e as tábuas da lei escritas por Moisés. Então ali, sobre a Arca da Aliança, que por um período ficou no tabernáculo, a presença de Deus também estava sobre ela. A Arca da Aliança que também passou por alguns locais no Antigo Testamento, na Bíblia, que os levitas carregavam a arca, lembrando que não era qualquer um que podia carregar a arca e não é qualquer um que podia ver o que continha dentro da arca, o que se havia dentro da arca. Em um ponto eu aprendo aqui que a presença de Deus não é para qualquer um. Eu aprendo aqui que a presença de Deus não é qualquer um que pode representá-la, não é qualquer um que pode levá-la. Eu aprendo aqui que a presença de Deus somente é para alguns, porque a própria palavra do Senhor nos fala, né? Corrigindo o que eu disse aí, a própria palavra do Senhor nos fala
que se formos santos e sejamos imitador de Cristo, por Deus ser poderoso. E nós entendemos aqui que a vontade de muitas pessoas era entrar no tabernáculo. Tudo bem, mas sobre as divisões que se havia no tabernáculo, não era para qualquer um. Uma pessoa normal, que não era o sumo sacerdote, por exemplo, não podia entrar na última das cortinas, aonde eu te disse aqui que ficava acerca da Arca da Aliança. Não, mas ele podia chegar até o pátio. E se essa pessoa tivesse muita sede de Deus, ele podia buscar de Deus para entrar no Santo do Santo, sendo ele o sumo sacerdote. É tremendo quando a Bíblia fala de santíssimo lugar, a presença de Deus ali. E verdadeiramente aqueles que serviam a Deus ficavam com tanta alegria. Você imagina alguém que estava ali com estágio na mão para se tornar um sumo sacerdote, para entrar e sentir a presença de Deus cara a cara no Santo do Santo. A palavra do Senhor nos diz em Êxodo capítulo 36, a partir do primeiro verso, que o povo executou com sabedoria o projeto de Deus. A palavra do Senhor nos diz que o povo estava ali com tanta sede de Deus que eles executaram a obra do tabernáculo com amor. Em Hebreus capítulo 9, a partir do primeiro verso mesmo diz: os sacrifícios do tabernáculo tipificam, olha que interessante isso, o sacrifício perfeito de Cristo. Nós entendemos isso. Guarde isso, repetindo. Os sacrifícios do tabernáculo tipificam o sacrifício perfeito de Cristo. Também Êxodo capítulo 29, na altura do versículo 4, nós entendemos que a palavra do Senhor nos conclui que o tabernáculo era o símbolo da presença de Deus entre o povo. Aí fica a pergunta, o que é o tabernáculo hoje? Hoje o tabernáculo é o templo, é a igreja que você busca a Deus nos domingos que você participa do culto da sua igreja, nas segundas-feiras, nas terças-feiras, nas quartas, na quinta, na sexta, no domingo, porventura no sábado. Resumindo, é aonde você busca a Deus. Ali é a planta do tabernáculo. Quase concluindo aqui, eu deixo um texto ainda em Hebreus, capítulo 3, a partir do primeiro verso, que diz: Deus, o edificador da sua casa. Agora, quem edifica o tabernáculo é Deus. Ele manda o povo construir, mas é Deus que edifica. É da forma que Ele quer fazer. E tem hora que a gente quer fazer da nossa forma. E muitas das vezes Deus está falando, não é da tua forma que eu quero trabalhar. Não é da tua forma que eu quero fazer. Mas é no meu tempo, no meu dia, na minha hora e no meu momento. A palavra do Senhor nos fala que um dia para Deus é 1000 anos. Agora, em Apocalipse capítulo 21, a partir do primeiro verso mesmo diz, e fala-nos do tabernáculo eterno, que o nosso coração venha a ser a morada eterna do Senhor, que Deus possa habitar no nosso coração primeiro, que o nosso coração venha a ser um coração limpo, puro diante da presença do Senhor, um coração limpo diante de Deus, para que Ele venha se agradar e projetar sobre cada um de nós as suas promessas, para que venham se cumprir nas nossas vidas. Que Deus possa continuar falando com você. Busque conhecimento de Deus na palavra, a unção de Deus sobre a tua vida. Estude sobre o tabernáculo, muito interessante, porque era o lugar da habitação de Deus. Que o Senhor Deus possa abençoar você, que o Senhor Deus possa continuar falando com você e outros vídeos, que a graça de Deus possa ser manifestada sobre a tua vida. E, em resumo aqui, eu profetizo sobre a tua vida, que o tabernáculo, a morada de Deus, será o teu coração, que quando você for louvar a Ele, quando você for falar com Ele, que o Senhor possa cicatrizar
todas as feridas da sua vida e exaltar o teu nome sobre essa terra, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde para a glória do nome dele.